Fala aí, podcaster, chegou a hora de você ganhar dinheiro com o seu podcast. Vou te explicar 10 dicas de como você ganha dinheiro com o seu podcast. Número 1, você precisa ter um Media Kit. Se você não sabe o que é um Media Kit, bota lá no pai dos burros, que é o Google, e já dá uma olhada o que é, mas eu vou te explicar aqui porque eu sou bonzinho. O Media Kit é o seguinte, é um material com 7, 8 slides no máximo, e você vai explicar o que é o seu projeto. É como se fosse uma startup que você vai vender para captar investimento. É a mesma coisa, você vai contar nos slides. O primeiro, quem é você, o que você faz, o que é o projeto do seu podcast, se ele já tá rolando ou não, você vai contar com quem você já gravou ou com quem você pretende gravar. Então é importante você já conseguir alguns nomes que você está mirando para você mostrar a força da sua temporada. Depois ali você vai contar que tipo de transformação o seu projeto vai gerar. Se você estiver fazendo um podcast, com certeza ele tem uma transformação. Depois das conversas, as pessoas aprendem o quê? Depois daquele resultado de 2 horas, 1h30, 1 hora de conversa, o que acontece com a pessoa que escutou aquilo? Ela sai mais empreendedora? Ela sai mais esperta? Ela sai com mais autoconhecimento? Ela sai com mais saúde? Dependente do seu tema, é importante você deixar claro no slide o que é a transformação do seu podcast. Depois você tem que contar um pouco como é o seu público, qual é a idade, o sexo, qual a região. O patrocinador ou quem vai olhar esse Media Kit precisa saber aonde você está atingindo, que tipo de público você está atingindo. Vamos esquecer as métricas de vaidade lá, você não precisa estar bombado no seu Instagram, bombado no seu YouTube, você precisa mesmo ter algo bem nichado e construído. O momento atual dos podcasts exigem podcasts nichados e os patrocinadores dão valor nisso, então você tem que ter bem mapeado qual é a faixa etária, o demográfico, qual é o tipo de ouvinte que está ali consumindo o seu conteúdo. Existem pesquisas que mostram o quanto é forte a conversão quando você monta e você faz um testemunho no seu podcast. Num próximo vídeo eu vou te explicar os formatos que você pode vender o seu patrocínio e contar um pouquinho de quanto custa colocar uma marca no seu podcast para você ver todas as maneiras e tickets, valores que você pode aplicar. É importante também nesse Media Kit você ter as cotas. Para não ficar muito difícil nesse vídeo te explicar, imagina uma cota bronze, prata e ouro, como nas Olimpíadas. Quanto custa cada uma dessas cotas para aquele patrocinador e aquele apoiador ajudar o seu projeto? Por que eu falei que é como vender uma startup, é como montar uma empresa? Porque nem sempre, no começo, você vai ter alguém que já te apoiou. Seria muito legal ter um slide dizendo assim, olha já quem patrocina o EmpreendaCast, quem já apoiou o PediatraCast, né, o seu podcast em si que está naqueles slides. Mas nem sempre você tem. Então você precisa deixar muito claro para onde você vai e contar muito bem no slide quem é você, porque nos primeiros patrocinadores da minha vida, nesses 10 anos de podcast, as pessoas compraram o Gustavo, as pessoas apoiaram o Gustavo. Então o Media Kit é crucial para você começar a botar a cabeça para fora nesse mundo de monetizar com os podcasts. Dica número 2. Você pode montar uma lojinha do seu podcast. Cara, nesses 10 anos que eu faço podcast, o Beercast vendia camiseta toda semana. A gente teve semanas que saíam novas coleções e a gente vendia praticamente todo dia. Naquela época era muito difícil produzir uma camiseta. Eu tinha que ir lá na Galeria do Rock, escolher uma malha, fazer o silk, fazer o desenho. O Anselmo, que era meu sócio lá no Beercast, é designer, então ele fazia as estampas das camisetas. Mas hoje tá muito mais fácil. Eu vou te dar 2 ferramentas que você pode montar a arte da sua camiseta e você não precisa se preocupar com nada. Você só precisa fazer o design, subir numa plataforma e esperar vender. A primeira plataforma chama Reserva Inc. É lá da Reserva, do Rony, e é uma plataforma que você pode criar a sua lojinha e lá dentro você sobe as estampas e fala quais modelos você oferece. Baby look, camiseta de gola careca, gola V, ou moletom, e tem outros modelos lá dentro. Qual é a vantagem? É a mesma camiseta do passarinho que vende na loja das reservas. Você está entregando algo com muita qualidade, com muito propósito. A reserva tem muito forte a força de, para cada camiseta vendida, alguns pratos de comida doado e toda a estrutura, a infraestrutura da reserva para mandar essa camiseta direto para o seu ouvinte. Direto pro seu fã. E aí o que você precisa fazer? Cara, você precisa criar uma coleção maneira, você precisa criar identidade com a sua comunidade. Com certeza a galera vai comprar a sua camiseta. Aí você pode produzir outros itens, como boné, caneca, mas aí tem outras formas de você entregar, isso pode dar um pouco de trabalho, de ir nos correios. Eu não sei se você tem aí dupla jornada entre o seu trabalho
e o seu podcast, mas a minha dica inicial é: comece com as camisetas. Todo mundo tá precisando de camiseta, todo mundo tá querendo usar um pouco de você e mostrar o quanto é seu ouvinte e te apoia. A reserva vai ficar com um trechinho da sua grana, mas você tem margem ali para ganhar com o preço final que você vai aplicar nessa camiseta. Dica número 3. Você pode fazer um programa de apoio de ouvintes que a gente chama de crowdfunding. Existem muitos sites e durante muito tempo isso foi aplicado para conteudistas, né? Você que é creator, que é da época do YouTube, tem um site muito clássico que chama Apoie-se, ou Vaquinha, ou outros sites que você pode criar ali um grupo, né, de pessoas que apoiam um projeto seu para atingir uma meta, e aquilo é cobrado mensalmente do cartão de crédito dos seus ouvintes ou do boleto que o cara paga lá todo mês. E aí você oferece algumas vantagens. Uma delas, por exemplo, é mandar, assim que a pessoa fecha um dos planos que tá lá nesses sites, é a pessoa receber na casa dela uma camiseta, um adesivo, ou algo que tenha do seu podcast. Isso funciona muito bem. Durante muito tempo o Beercast, a gente tem os patronos, né? Tem o Patreon também, tem outras plataformas. Tudo isso que eu vou falando vai aparecendo aqui, também na legenda eu vou colocar para você entender quais são essas plataformas, esses sites. Mas lá no Beercast a gente chegou a ter mais de 150 patronos que contribuíam de 5 a 150 reais por mês para participar de uma rede de apoio, que toda aquela grana que a gente recebe nesses sites, nessas plataformas, são distribuídas e revertidas para melhorar mais ainda o próprio Beercast, o podcast na época. Pagou muitas viagens, muitos eventos, e até hoje, né, o Beercast continua lá com o Anselmo e ele faz do uso desse dinheiro um direcionamento para produzir mais conteúdo para quem está apoiando. Aí também tem a PicPay e várias outras ferramentas que apoiam esse modelo de cobrança mensal. O próprio Mercado Pago, se você tem, você também consegue criar lá um formato de assinatura. Então seria ali o ouvinte fiel, né? Aquele cara que contribui mensalmente com o seu podcast. E olha só, não precisa ficar pensando assim, mas eu vou pedir dinheiro pra galera. Cara, produzir conteúdo dá muito trabalho. Então fica tranquilo que você montar algo desse tipo, as pessoas reconhecem e contribuem mensalmente. Dica número 4, programa de afiliados. Cara, é maravilhoso fazer e participar de um programa de afiliados. Olha só, no EmpreendaCast, eu sempre abro a minha mochila e falo pro meu convidado jogar lá dentro um livro, uma série, uma recomendação, um produto ou algo que fez diferença na vida dele. E, na grande maioria das vezes, as pessoas têm algum livro para indicar. Se for um livro de um título que vende na Amazon, você poderia ganhar alguns trocos por aquela indicação que você coloca na descrição do seu podcast. Cara, eu já falei mais de 100, 200, acho que mais de 500 livros no EmpreendaCast. Você pode colocar um link na descrição que a pessoa clica e se ela comprar por aquele link, você ganha um comissionamento da Amazon ou da empresa que você ofereceu com aquele título. E tá tudo bem, porque a pessoa pagaria o preço final com o seu link ou sem o seu link, mas como a sua indicação como afiliado pode ser monetizável, também temos hoje inúmeros outros sites como a Shopee. Se você é um produtor de conteúdo que você fez um review ou fala que usa uma câmera, algum produto, você também pode usar o programa de afiliados da Shopee e receber em dólar. Isso funciona muito bem. Na minha época aí de criador de conteúdo, quando vinha a Copa do Mundo, na época das figurinhas, todos os álbuns que eu oferecia na minha comunidade, no meu grupo de ouvintes ali e de seguidores do mundo das figurinhas, compravam os seus álbuns na Saraiva. E no ano de 2014 eu fiz 53 mil reais com o programa de indicação de todos os produtos que as pessoas compravam na Saraiva na época que eu era afiliado. Então você não só ganha pelo link do produto que você ofereceu, mas do carrinho que é criado ali dentro. Aí tem outras plataformas que eu vou colocar aqui embaixo, como o Lomadi, que oferece o programa de banners, né, de links de afiliados, e aí você pode faturar com o seu podcast e principalmente faturar com o seu conteúdo. Isso vale também para suas redes e não só a descrição do seu podcast. Dica número 5. Bom, a dica número 5 é o seguinte: imagina que você criou lá naquela dica o grupo de ouvintes e de apoiadores do seu podcast. Agora eu tô falando de você criar uma rede de parceiros. Lá no Beercast, por exemplo, ou no Empreenda, a gente fazia o seguinte: todo patrono tem alguns bares de São Paulo que, se ele tomar um chopp, ele ganha outro se ele falar que é um ouvinte do Beercast. E aí você começa a criar uma rede de parcerias. Imagina que você negocia lá com uma hamburgueria, uma pizzaria, uma loja de cursos, um site de cursos, e você conversa com várias outras empresas e empresários que, na verdade, não precisam te dar dinheiro, precisam te dar a oportunidade de dizer assim, cara, eu vou trazer
um consumidor até a porta do seu estabelecimento e você oferece uma vantagem para ele. O que é bom disso? Muitos podem te remunerar ou isso já vira uma boa moeda de troca para você oferecer no seu programa de apoio e dizer assim, olha, se você é um ouvinte assíduo do EmpreendaCast, você compra livros com 20% de desconto na livraria X. Você pode tomar um chopp dobrado no bar tal, ou você pode almoçar no domingo com a família no restaurante Y. Isso é muito bom para alavancar a rede de parceiros que você pode ter. Vamos pensar agora com o sapato do estabelecimento. Cara, hoje gasta-se muita grana para adquirir cliente. Quando você cria uma rede de parcerias usando a sua comunidade como fonte para levar essas pessoas até lá, o dono do estabelecimento está fazendo um custo de aquisição por aquele cliente que você está levando para ele. Com certeza é muito mais barato numa rede forte de apoio com alguém que já conhece você e o que você está recomendando, e essa pessoa fidelizar naquele bar, naquele restaurante, indicar para um amigo. Com certeza dá negócio bom. Então pensa todos os estabelecimentos, todos os empresários que estão à sua volta, que você pode criar essa rede de parceiros e oferecer como um diferencial para os seus ouvintes. Dica número 6. Essa parece um pouco óbvia, mas tem muita gente aí que só tá colocando o seu podcast no YouTube, que nem é podcast se você coloca lá. Você precisa colocar no Spotify, todos os agregadores de podcast. Você precisa colocar o áudio, principalmente, do seu podcast em todas as plataformas. E quando você coloca em algumas delas, por exemplo, o TikTok, ele te remunera por visualização, o Kawaii, né? O próprio Facebook te paga por quanto aquele seu vídeo tem de alcance. Então você precisa ter uma primeira meta nessa construção do seu canal do podcast, que é, cara, como é que eu atinjo todas as necessidades dessas plataformas para que eles me paguem pelo que eu tô gerando de conteúdo? Você concorda comigo que quando você termina de gravar um episódio, você poderia ter um post, cortes, até making off do que aconteceu naquela gravação, e as plataformas te pagam por isso. Então você tem que fatiar muito bem o seu conteúdo, né? E qual é o tamanho ideal do meu podcast? 1 hora, 2? Cara, quanto mais gravação você faz, mais trechos você tem para colocar nessas plataformas e monetizar com elas. O próprio YouTube, né? Que é um dos caminhos mais clássicos para você monetizar. Dica número 7. Cara, a permuta é uma coisa maravilhosa para quem é conteudista, quem é creator, né? A permuta, ela funciona o seguinte: geralmente na sua trajetória como produtor de conteúdo, você precisa de alguns serviços, você precisa de repente oferecer um Uber, buscar alguém de motorista, um convidado, você precisa dar um livro, dar um presente. O que eu tenho feito nessa última década para criar conexão com marcas e ter uma permuta? Você pode conversar com uma papelaria, você pode conversar com uma loja de cerveja e adquirir alguns kits, por exemplo. Você pode me fornecer 4 kits de vinho para eu presentear o meu convidado e fazer um pouco da sua marca. Muita empresa topa a permuta em troca do patrocínio. Não necessariamente você precisa receber uma grana por isso, mas imagina só você ter uma permuta para você poder presentear o seu convidado. Os meninos do Pizza com Grafite, que gravam aqui também no Estúdio Voz, eles têm permuta com uma loja de meia, que é a ZMZ, eles têm permuta com a pizzaria Radiola, que envia as pizzas para que depois da gravação eles comam e celebrem com seus convidados. E tem muita gente que consegue isso para deixar a experiência de gravar o podcast muito mais legal, uma experiência inesquecível para o convidado, e não necessariamente você precisa botar a mão no bolso. Tem marcas ali que topariam veicular o seu nome e o seu brand em troca dessa divulgação que você tem que fazer no seu podcast. Então dê uma olhada, existe uma ferramenta muito legal para o mercado corporativo que chama Permute. Vou colocar aqui embaixo também, vai aparecer aqui o site, que de repente lá você pode até oferecer como empresa do seu podcast empresas que topariam trocar o serviço em divulgação. Dica número 8. Olha só, depois de um tempo que você está gravando e tanta gente legal que você conheceu na sua temporada, você pode oferecer cursos, palestras, eventos, encontros, os famosos meetups. Eu vou colocar o site, vai aparecer aqui embaixo, que é você juntar uma galera para ver uma conversa, um painel, uma discussão, um ensinamento sobre aquele tema ou algum convidado que passou pelo seu podcast. Lá no comecinho do EmpreendaCast, no primeiro e no segundo ano, eu fazia um encontro que chamava Empreenda Beer. Eu reunia uma galera e várias pessoas, empresários, para fazer network, tomar cerveja e algumas startups fazerem seus pitches para captar investimento. Então eu convidava alguns amigos meus que eram investidores anjo, para todo mundo nesse ecossistema, nessa empresa que eu levava essa turma de 100 a 150 pessoas, para fazer de forma forte um network e uma construção. Eu também
tenho como os produtos satélites do Gustavo, dar palestras, já frequentei palestras no Sebrae, em outras empresas, já falei sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre podcast, tudo que está em torno do meu nome Gustavo, eu ofereço como produtos no entorno. Então imagina aí, você como produtor de conteúdo e as pessoas que você já convidou para o seu podcast, como é que você pode monetizar isso de uma forma que a sua comunidade e também quem não te conhece, frequente isso e deixe uma grana ali para que você entregue conhecimento. Conhecimento tem muito valor. Dica número 9. Essa tá muito relacionada ao Media Kit que eu falei lá no comecinho do meu vídeo. Cara, patrocinadores. Existem várias formas de você atrair um patrocinador. Existe uma forma de você dar, por exemplo, aqui nesse vídeo, poderia ter um neon aqui. Se o editor conseguir colocar aqui uma simulação de um neon, poderia ter um neon reforçando alguma marca aqui. Poderia estar subindo um GC aqui de um oferecimento com um QR Code de alguma marca, por exemplo, a Auto, que me patrocina, que é o carro por minutos. Eu poderia oferecer isso. Eu poderia fazer um testemunhal, né, vender isso para uma marca como patrocinador, dizendo o seguinte: olha só, você aí que tem uma operadora de celular e não está contente, né? Você que tem um celular aí e não está contente com a sua operadora, você poderia de fato se libertar e usar a tua operadora. Esse é um testemunhal de um patrocinador meu lá do Empreenda Cash, vou colocar ele aqui também. A proposta deles é que você tenha liberdade com o seu plano de telefonia e é muito legal. Eu, por exemplo, uso aqui no meu celular a tua operadora. E aí assim você vai construindo relações e identidade de possíveis patrocinadores que podem estar ali no entorno da construção do seu conteúdo, do seu podcast. E aí o que você pode fazer? Você pode vender o testemunhal, o neon, a chamada. Você também pode vender, de repente, na câmera 2 que a gente fala, que é aquela câmera que mostra, né, você conversando com o seu entrevistado. Você pode oferecer um neon ali ou algo que passa na TV. E você também pode fazer o pré e o pós da gravação, o merchan para esses patrocinadores. Hoje eu vou gravar aqui com o apoio de fulano de tal, esse episódio é um oferecimento da BMW e por aí vai. Esse é uma das formas mais clássicas de captar dinheiro para o seu podcast, porém é que as pessoas mais têm dificuldade. Por quê? Se você não gera valor, se você não constrói qual é a transformação, se você não fala qual é o seu público-alvo, as marcas não têm por que acreditar em você. Você precisa mostrar para elas por que o seu produto é bom e por que você vai gerar conexão com o próximo cliente deles. Dica número 10 e última. Cara, se você entra ao vivo no YouTube, depois vai ter um vídeo meu explicando das vantagens de fazer ao vivo, os prós e os contras e de fazer gravado. Mas olha só, se você entra ao vivo com o seu podcast, você tem que habilitar rapidamente o Superchat. O Superchat é uma das formas de você faturar grana, principalmente com a audiência do seu convidado. Se a pessoa chegou até ali e acabou te conhecendo, mas ela tem a oportunidade de fazer uma pergunta para aquela pessoa que ela é fã, ou para aquele tema que ela tem muita curiosidade, por exemplo, astrologia. Tem muita gente que faz live com astrólogas famosas e você pode ir lá pagar 10, 15, 20 reais para poder fazer a pergunta e dentro daquele host, dentro daquela conversa, daquele chat, o host cata uma das perguntas e faz diretamente ao vivo para aquele convidado que está com ele na mesa. Isso funciona muito bem. Um dos exemplos aqui que a gente tem no Estúdios Voz é o Resenha na Pista. Eles entram ao vivo de terças e quintas às 2 horas da tarde e eles habilitam lá várias formas de você pagar o Superchat, participar de sorteios, fazer pergunta para o convidado e de alguma forma interagir em primeira mão com aquela conversa que está acontecendo. Automaticamente, junto com o Superchat, lá no YouTube tem o clube de membros, que isso também é diretamente relacionado a quem pode participar, fazer perguntas e em primeira mão entrar ali na sala VIP, né, daquela conversa e ter interações. Isso muita gente vê vantagem, porque é uma forma de apoiar mensalmente como um membro do seu canal e também participar e interagir como se a pessoa estivesse na mesa. Então, essas são as 10 formas de você faturar com o seu podcast. Tem mais formas, Gustavo? Tem, mas eu reuni aqui todas as que eu uso e já faturei com elas. Então são todas testadas, homologadas, feitas. Se eu não tenho comigo aqui, tenho cases que aconteceram aqui nos Estúdios Voz. Se você quer mais conteúdos como esse, comenta aqui embaixo, conversa comigo, manda um direct, eu tô prontinho para te ajudar nessa jornada de construção com os podcasts. São 20 anos de existência de podcast
Eu tô a metade de uma dessas 2 décadas fazendo isso com muito amor e carinho e eu posso te ajudar. Vejo você no próximo vídeo com mais dicas. Comenta aqui embaixo também como é que eu posso te ajudar num próximo vídeo. De repente não tá no meu radar, mas você traz essa dúvida e eu te ajudo. Até a próxima e tchau!